Hello everyone, welcome to our English class, ok? Olá gente, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Hoje iremos dar continuidade às atividades que paramos em sala de aula, certo? Então pegue seu material para revisarmos junto tudo isso. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Então, gente, olha só. Nós paramos quando nós estávamos falando sobre verbos modais juntamente com o present perfect, certo? Então pega o seu livro. Nós paramos justamente na página 345. Então a partir daí nós vamos começar o nosso papinho sobre o uso de verbos modais juntamente com o present perfect. Então olha só, o primeiro verbo modal que nós temos aqui é must, que significa deve. Certo? Geralmente nós usamos o must para fazermos conclusões lógicas, tendo como base uma ação no passado. Certo? Por exemplo, fulana faltou na aula hoje, então ela deve ter feito tal coisa. Então esse deve é uma conclusão lógica a partir de um pensamento, basicamente. Então olha o exemplo que nós temos. Katie has shown up wearing a new ring on her right hand. Really? She must have gotten engaged. Então, olha o que a primeira pessoa falou. Kate tem mostrado seu anel, seu novo anel, na sua mão direita. E a outra pessoa fala, sério? Ela deve ter noivado. Elas não sabem de certeza, mas é uma conclusão lógica tendo como pressuposto uma ação no passado. Olha só a explicaçãozinha que nós temos aqui. Nós usamos o must ou must not na forma negativa, juntamente com o present perfect. Caso vocês não lembrem do present perfect, voltem um pouquinho, deem uma revisada para a gente continuar da melhor forma e do melhor entendendo para vocês, tá certo? Então olha só, nós usamos o must ou must not, que é na forma negativa, mais o present perfect para fazer conclusões lógicas, tendo em vista uma situação no passado que você não tem completamente certeza do que aconteceu. Ou seja, eu estou pressupondo que alguma coisa aconteceu, mesmo não tendo certeza daquilo, certo? Isso pode até gerar um fuxico, né? Fulano deve estar grávida, né? Fulano enjoou, deve estar grávida. O pessoal fuxiqueiro, né? Então vamos lá. Olha só o exemplo. John fell asleep in the class this morning. John caiu no sono na sala esta manhã. Olha só qual foi a conclusão lógica que falaram. He must have played computer games until late last night. Então ele deve ter jogado jogos de um computador até tarde noite passada. Então esse é um possível motivo para que ele tenha dormido em sala de aula. Pessoal, eu peço que vocês respondam essa atividade, certo? Caso vocês tenham dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, nós podemos tirar essas dúvidas pela nossa videoconferência. Mas eu peço que vocês façam, até porque isso é uma forma de vocês praticarem o exercício, né? Eu falei diversas vezes para vocês que se vocês estudam e não praticam, infelizmente vocês não conseguem ter um êxito que vocês pretendem ter. Então, respondam a atividade, me mandem imagens, me mandem comprovações que vocês realmente estão interessados, certo? E até possíveis dúvidas se vocês tiverem. Usando o verbo modal may ou might, mais o past participle, que é o present perfect. Então, quando eu falar isso aqui, eu usar isso aqui, é porque eu estou dizendo assim, pode ter acontecido alguma coisa. Cheguei atrasado no colégio, então deu o meu horário, ainda não cheguei. Alguém pode tirar uma conclusão assim: ele pode ter pego um engarrafamento na estrada, certo? Algo que pode ter acontecido. Então olha só o exemplo: Tom is late for dinner. He may have gotten lost. Então olha só, Tom está muito atrasado para o jantar. O que pode ter acontecido? Uma conclusão é feita. He may have gotten lost. Ele pode, olha só o may aqui, pode ter se perdido.
certo? Então, tanto may quanto might vai ter essa mesma tradução de pode ter feito alguma coisa, pode ter acontecido alguma coisa. E olha a explicação que nós temos. Nós usamos o may ou might junto com o present perfect. Caso vocês não se lembrem, essa é a forma do present perfect, o auxiliar have, juntamente com o verbo principal no past participle. Então nós vamos isso daqui, essa estrutura, para dizer que é possível que alguma coisa aconteceu no passado, certo? A forma negativa de may e might são may not e might not, certo? Não, você pode usar may ou pode usar might, que não vai ter diferença na tradução. Olha o exemplo que nós temos aqui. I tried to call Annie yesterday, but she didn't answer. She might have been busy. Então eu tentei ligar para Annie ontem, mas ela não atendeu. Qual é a conclusão possível que eu posso tirar disso, tendo em vista o que aconteceu no passado? Ela pode estar ocupada, ela estava ocupada, certo? Por isso que ela não atendeu. Ela pode estar ocupada. Agora nós vamos usar o could, que é poderia, e todas as traduções, quando nós usarmos could mais o present perfect, vai ter tipo, poderia ter feito alguma coisa. E qual é esse sentido principal? Eu poderia ter feito alguma coisa, mas eu não fiz. Poderia ter feito alguma coisa, mas não fiz. Por exemplo, I didn't do my homework. I could have done my homework, but I didn't. Então, olha só como fica essa frase. Eu não fiz minha atividade de casa. Eu poderia ter feito minha atividade, mas não fiz. Ou seja, eu poderia ter feito, mas não fiz por alguma coisa que aconteceu. Olha só esse exemplo aqui, ó. Excuse me, Miss Foster, Mr. Foster. I'm sorry, but I overslept. Com licença, senhorita Foster. Me desculpe, mas eu estou com muito sono, certo? You could have used your alarm clock. Quer dizer aqui, ó, na verdade, ele fala o seguinte: desculpa, mas eu passei do horário. Overslept quer dizer desculpem. É quando você passa do sono. Tipo, você passa do horário. Overslept, você dormiu demais. E ela fala: you could have used your alarm clock. Então você deveria ter usado o seu despertador. Então eu penso, ele usou o despertador? Não. Mas ele poderia ter usado o despertador, certo? Use could not mais o present perfect para expressar alguma coisa que foi possível você fazer, que era possível de você fazer, mas você não fez. Olha só o exemplo abaixo. You could have borrowed my geography book. Dan. Você poderia ter pego emprestado o meu livro de geografia, Dan. Então, eu penso, ele pegou emprestado? Não, mas ele poderia ter pego emprestado. You could have borrowed. E nós temos aqui, partindo para a próxima página, certo? Nós estamos agora na página 348, que é falando sobre o uso do should mais o present perfect. Então, olha só. Nós temos o could have e o verbo no participio passado, ou seja, could mais o present perfect, para falar sobre alguma coisa que eu poderia ter feito, mas eu não fiz. O should é alguma coisa que eu deveria ter feito, mas não fiz. Ou uma coisa que eu não deveria ter feito, mas eu fiz. Por exemplo, I didn't do my homework. Eu não fiz a minha atividade de casa. I should have done. Eu deveria ter feito, but I didn't. Certo? I should have done, but I shouldn't. Quer dizer, me desculpe. Porque se eu uso numa frase para falar na afirmativa, eu também tenho que usar o mesmo auxiliar na forma negativa para dar a resposta. Então, olha só. I didn't do well on my exam yesterday. I went to a party the night before and didn't study. Olha só que consequência, né? Eu não fui bem no exame de ontem.
eu fui a uma festa na noite anterior e não estudei. O que é que ele deveria ter feito? Ele deveria ter estudado. Então ele fala aqui, ó, I should have studied. I shouldn't have gone to the party. No caso aqui é uma coisa que ele deveria ter feito e não fez, e aquela coisa que ele deveria não ter feito e fez, certo? Então olha só, eu deveria ter estudado, eu não deveria ter ido à festa, certo? Logo abaixo você tem mais atividades, ok? E eu peço que vocês respondam todas novamente. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Caso não ficou, podem ficar à vontade para voltar o vídeo, certo? Mas nossa aula se encerra aqui. Façam todas as atividades para que nós possamos nos encontrar na videoconferência e tirar todas as dúvidas possíveis, certo? É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Bye bye and see you later.